Fala, meus raminhos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu espero que sim. Almejo que tudo esteja bem com você e com sua família. Nós vamos dar continuidade aqui às nossas exposições sobre história da igreja e nós estamos trabalhando nesses últimos dias os temas centrais que caracterizavam, o movimento da Reforma Protestante desde o seu início do século XVI até os dias de hoje. E basicamente são os pontos que nós estamos chamando de estandartes ou slogans, mas que ficou conhecido com solas, o somente. É o somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Então hoje nós veremos os dois últimos slogans combinados, os solos Christus e soli Deo Gloria, tá bom? Começando aí com uma recordação que foi visto já nas primeiras aulas sobre o pensamento que a igreja medieval tinha relacionado a Cristo e a sua igreja, Então vamos lembrar que a igreja medieval entendia que Cristo estava de tal maneira ligado a essa instituição romana que tudo que Cristo era e fazia, a igreja também era e fazia. E eu vou dar aqui alguns exemplos para tentar trazer a sua memória esclarecida sobre o assunto. Então, primeiro exemplo. Vamos lembrar aí que nós abordamos que a igreja, como instituição religiosa, ela entendia que ela era a mediadora da graça salvadora de Deus pelos sacramentos, A penitência, o batismo, a confirmação, a extrema-unção e por aí vai. Trabalhamos bastante sobre isso. E que Deus concede a graça salvadora através da igreja romana. E que fora dela, fora dessa organização religiosa, não havia salvação, tá? Então, pense bem que você que pertence a uma outra denominação cristã, que tem ensinado a palavra de Deus, tem propagado o evangelho da graça, se você não estiver incluído dentro da igreja romana, você não pode ser salvo, tá? Ou seja, ela era a mediadora, que dava então às pessoas que estavam ali inseridas a ela a salvação. Então nunca havia solos Christus, somente Cristo. Não existia isso. Tá? Um outro ponto é que Maria, os santos, eles, os mártires, muitos foram colocados como santos, eles eram também mediadores. Tá? Então a igreja contava também com a mediação de Maria, a mãe de Deus, que havia morrido virgem, santa, e na visão teológica católica, ela ressuscitou e estava nos céus intercedendo pelos pecadores. Então, para se chegar a Cristo, o pecador tinha de ir por Maria, o que, por sua vez, só era possível mediante a igreja. Então, os mártires, os santos que morreram de igual modo, eles também intercediam junto a Deus dos céus em favor dos católicos fiéis. Dessa forma, a mediação de Cristo ela foi subordinada à mediação da Igreja Católica Romana, sem a qual ninguém poderia ser salvo. Então, novamente, somente Cristo não existia, Mas, como nós teremos essas duas pontuações hoje, somente Cristo e glória somente a Deus, eu quero começar aqui falando sobre o que solos Christus significava, tá? E significa até os dias de hoje, e o que não significava, tá? Vamos lá. Então, foi contra esses pontos que eu acabei de relatar, a intercessão de Maria, a mediação da igreja, a igreja é a portadora da graça salvífica. Foi através desses ensinos que a igreja romana foi propagando que os reformadores se insurgiram. Eles entenderam que a igreja, pela doutrina dos sacramentos e da união sacramental da instituição com Cristo, havia distorcido o evangelho e introduzido mediadores além de Cristo. Tá? Esse aqui é o ponto.
Depois do início da Reforma do século XVI, um dos primeiros livros que Martinho Lutero escreveu foi o seu altamente controverso, né, O Cativeiro Babilônico da Igreja. Nesse volume, Lutero foi severamente crítico quanto ao desenvolvimento do sacerdotalismo dentro da Igreja Romana, e ele acreditava que a visão defeituosa dos sacramentos estava afastando o povo da fé bíblica e conduzindo-o a um evangelho estranho. Tá? R.C. Sproul acaba até comentando isso em um dos seus trabalhos aí. Então, Solus Christus era a consequência natural dos estandartes que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, o somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, né? Somente a Escritura. Se tomarmos somente a Bíblia, nós veremos que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso está claro nas Escrituras. Né? Se nós olharmos para o somente fide, né? Somente a fé, Cristo salva o pecador pela fé, e ele não precisa da igreja para isso. Se nós pegarmos lá o solo gratia, né, somente a graça, a salvação é dada graciosamente por Deus mediante a obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Então, o somente Cristo, né, levava naturalmente ao último estandarte que nós vamos ver, que é o soli deo gloria. Glória somente a Deus. Porque se somos salvos somente por Cristo, e que Deus graciosamente nos concedeu crer nele, segue-se, então, né, finalmente, que Deus é aquele que deve ser creditado com a salvação eterna e mais ninguém. Não tem igreja, não tem ministério, não tem placa de igreja, não tem pastor, não tem padre, ninguém. É somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Né? A glória deve ser dada somente a Deus e a Escritura, somente a Escritura, nos ensina esses pontos, certo? Então, ao afirmar, né, Cristo somente, os reformadores estavam dizendo que quem salva é Cristo e não a fé nele. Tá? E é preciso fazer essa importante distinção. A fé é o meio pela qual recebemos a salvação que se encontra somente em Cristo. Né? Jesus Cristo, como foi trabalhado principalmente na nossa segunda aula, é a pedra central e a coluna da fé reformada, né? O centro e circunferência da Bíblia. Lutero trabalhava isso nos seus escritos, tinha, né, essa realidade muito bem apontada. Então a obra de Cristo na cruz, ela foi completa e foi perfeitamente defendida pelos reformadores, nada havendo a ser acrescentada a ela, né, que por boas obras humanas ou intercessão eclesiástica ou dos santos poderia então dividir essa ideia. Então não existe vida, salvação, perdão fora de Jesus Cristo. As demais religiões não salvam ninguém. Pelo contrário, né? Todas as demais religiões, principalmente os movimentos sectários, ensinam uma salvação pelas obras. Você vê isso nas seitas por aí, né? Que para você ser salvo, você tem que fazer isso, aquilo. Certo? Entendido aqui esse ponto? Vamos falar sobre o que os reformadores não estavam dizendo, tá? Não estavam dizendo que devemos desprezar Maria e os santos, né, os nossos irmãos na fé. Claro que não. Maria foi uma importantíssima mulher, a mulher a qual Deus escolheu para trazer o Salvador ao mundo. Os santos, que são os crentes, né? A Bíblia fala que todo cristão é santo, né? Isto é, foi separado por Jesus, é separado do pecado. Isso é a expressão que é recorrente usada no meio reformado, tá? Então, o que os reformadores também não estavam dizendo? Que a igreja não é importante. Eles não queriam dizer isso. Embora como organização institucional a igreja não salve nem intercedeia a salvação, é importante que os crentes se reúnam para ouvir a palavra de Deus numa igreja, louvar o nome do Senhor e celebrar, né, o seu santo nome. Isso é uma realidade que a gente tem que enfatizar, é óbvio. Um outro ponto, quando nós falamos somente Cristo, os reformadores não estavam dizendo que os sacramentos não são importantes.
Não é isso, tá? Isso aqui é um ponto que a gente precisa destacar também. Cristo deixou apenas 2 sacramentos bíblicos, tá? Dentro da Escritura. Quais são? O batismo e a ceia, né? E nenhum deles é meio de salvação, tá? A gente se vê na Escritura, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele ceiou antes? Ele se batizou? Teve tempo de se batizar? Não, né? Então, o batismo e a ceia é usado para edificação e fortalecimento, né? O que os reformadores também não estavam dizendo com somente Cristo, tá? Que Deus não se revelou fora de Cristo, né? Ou seja, na natureza, na consciência ou na graça comum. Pelo contrário, nós já enfatizamos isso, que Deus se revela através da revelação geral que nós temos, né? Que é a manifestação de Deus através das coisas criadas e pela revelação especial. Tem um texto de Eclesiastes 3:11 que vai dizer que Deus colocou no interior do homem o anseio, né, pela eternidade. Está na Escritura que Deus também se revela através da consciência e também da graça comum. A aula esta trabalhada aí também, né? Somente a graça, né? Então, pela natureza e pela consciência, nós podemos saber muita coisa acerca de Deus. A gente sabe disso. Então, os reformadores não queriam dizer que somente Cristo, as demais coisas que nós já pontuamos aqui, isso deveria ser anulado. Pelo contrário, eles enfatizavam isso também, tá? Mas agora indo para o Soli Deo Glória. Vejamos agora então o glória que deve ser dada somente a Deus, né? Bom, quem recebe glória no sistema católico romano? Então, a Igreja Católica Romana entendia que ela era a extensão de Cristo na Terra como uma organização, né? Geograficamente localizada em Roma e tudo mais. E através dela, né, que as pessoas podem chegar a Cristo e serem salvas. E que por meio dos sacramentos, ela ministra a glória de Deus. E por isso, ela então deve ser honrada, exaltada e glorificada. Tá entendendo? Aonde nós vamos chegar aqui com o sólido glória? Mas você pode aprofundar um pouco mais? Eu posso somente enfatizar o que a gente já trouxe, né? Por exemplo, entendia lá que Maria, né, a mãe de Jesus, era a medianeira, né, e deveria ser adorada, cultuada, venerada, né? Isso dentro do catolicismo popular, tá? Não estou falando do século XVI somente, estou falando o movimento moderno mesmo, né? E que a chamada de glória da igreja, tá? Nas publicações católicas populares, deveria também ser enfatizado. Bem, esse aqui era o pensamento da igreja medieval. Agora, o que Soli Deo Glória quer dizer e o que não quer dizer, para fechar esse ponto e você entender melhor. Bom, como visto, né, nas aulas anteriores, os reformadores entenderam que o sistema católico de salvação, que era um processo através do qual o pecador era tornado justo pelo uso dos sacramentos ministrados pela igreja, roubava a glória de Deus e a dividia com a igreja. Além disso, o conceito medieval de que o homem podia cooperar com a sua própria salvação pela graça infusa no batismo e pelo uso dos sacramentos, permitia que o pecador também recebesse alguma glória por sua própria salvação, até porque ele contribuía para isso. Então, em linhas gerais, o Soli Deo Glória é o resultado natural do Sola Scriptura, do Solus Christo, do Sola Gratia e Sola Fide. Tá? Porque quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, e que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e o homem, e que a salvação não vem de obras humanas, mas é pela graça mediante a fé, não há outra interpretação possível a não ser a de que a glória pertence somente a Deus. Então, o propósito último da criação de todas as coisas e da salvação do homem é a glória de Deus. Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho, com a manifestação de sua graça, quanto naqueles que rejeitam o Evangelho com a manifestação de sua ira. Então foi esse o pensamento que os reformadores enfatizaram com muita veemência, que ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, e toda a adoração nos céus e na terra
pertence somente a Ele. Mas quando nós olhamos, lógico, né, principalmente as igrejas modernas dos nossos dias, né, e quando nós comparamos os 5 solas que nós trabalhamos nas nossas aulas com o pensamento moderno, né, cristão moderno, esse evangelicalismo raso que é ensinado em alguns lugares, infelizmente, nós percebemos o quão distante elas estão das bases da reforma e, consequentemente, das Escrituras. A minha oração é que, durante essa aula que nós tivemos e as anteriores, o Senhor Deus possa ser engrandecido, que a Escritura seja a nossa base, que possamos apegar a fé somente em Cristo e a sua graça salvífica e atribuir em último lugar a glória que deve ser dada somente ao nosso Deus. Nós acabamos então esse módulo 1. Módulo 2 nós vamos falar provavelmente sobre a patrística. Eu não sei, eu estou pensando ainda, mas eu espero que você seja abençoado e me perdoe aí pela correria de sempre, tendo que fatiar as aulas em temas, mas fizemos isso de coração e para o aproveitamento dos santos, tá bom? Um grande abraço e um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz.